Olá, meu povo, tudo bom? Estou de volta, sim, sou eu. Sumida, eu sei. Mas eu decidi que eu não quero postar só por postar, eu quero postar coisas que sejam relevantes, tanto para vocês quanto para mim, com certeza, que apontem para Cristo. Então eu tirei essas 2 semanas para refletir, ver o que eu queria de verdade postar. E pra quem tá me seguindo desde o primeiro vídeo, eu já tinha comentado sobre fazer um estudo de algum livro, no caso eu tinha falado João, e eu resolvi trazer o estudo aqui pra vocês. Então assim, eu espero que abençoe vocês, que possa incentivar vocês a estudarem a Bíblia, e não só lerem a Bíblia, porque há diferença. E esse vídeo eu vou fazer ele bem geralzão, tá bom? Então assim, eu quero deixar bem claro, eu não sou nenhuma teóloga formada, eu não sou pastora, eu não fiz seminário, tá bom? Eu não sou a que tem a última palavra, definitivamente não. Eu só sou uma mera mortal como você, que decidiu sentar e estudar o livro de João. Então eu vou trazer aqui, então se você está procurando por referências e as palavras do grego e do hebraico que não sei o que, não sou eu essa pessoa, tá bom? Talvez você queira procurar alguém um pouco mais experiente voltado para essa área, tá bom? A gente vai fazer mais um comentário, vai ser mais uma discussão, tá bom? Eu vou conversar com vocês, a gente vai lendo e conversando sobre algumas observações que eu fiz, com certeza, claro, baseados fatos da palavra, não são opiniões ou ideias minhas, tá bom? E eu espero que o objetivo desse vídeo é incentivar você a estudar por si mesmo, e talvez esse vídeo ajude você a estudar a palavra. Então tira um tempinho, não só assista esse vídeo, mas senta, pega a sua Bíblia e estude comigo. Então vamos começar. Parênteses. Se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou lendo meu roteiro ou a minha Bíblia aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu recomendo, se você preferir ler tudo de uma vez, pausa o vídeo, lê o capítulo. A gente vai estudar, como você já viu no título, João capítulo 1. Ele é um capítulo um pouco mais longo do que outros, então eu vou ir separando ele por partes. Então se você preferir ler tudo de uma vez, pausa o vídeo, lê tudo e depois você volta aqui pra gente ir comentando. Mas eu vou ir lendo gradualmente, separando em blocos, tá bom? Antes da gente ler de fato a passagem, o texto, é bom a gente ter uma visão geral e entender aqui a nossa base. Lembrando que eu vou falar assim bem geralzão para que todos entendam. Então se você é não cristão, só tem curiosidade de saber no que cristãos acreditam, ou você é um novo cristão que está aprendendo agora o que é Jesus e o que aconteceu nesse mundo, nesse universo. Talvez você já é um cristão de anos, mas quer começar a estudar a Bíblia mais a fundo. Então eu vou falar de uma forma que todos possam compreender, tá bom? Então segue aí meu raciocínio. E vamos lá. Gente, primeira coisa, a gente precisa entender. A gente tá falando aqui sobre o livro de João. Então, quem é João? Para começar, João, ele é o escritor, autor, né, desse livro em específico. Ele era um dos discípulos de Jesus. Estudiosos vão dizer que era provável que ele fosse um dos mais novos, um dos discípulos mais jovens. Além disso, João era um dos mais próximos de Jesus, se não o mais próximo, até porque ele vai se autodenominar o discípulo amado. Eu tenho certeza que talvez você já tenha escutado esse termo. E sim,
ele se denominou o discípulo amado, o que é incrível, porque, né, é uma grande lição para todos nós, porque nós também podemos dizer que nós somos os discípulos amados, né? Mas a gente então vai ver o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que a história de Cristo passando aqui pela Terra, pela humanidade, o seu ministério, tudo que ele fez, né, a sua morte, ressurreição, vai ser contado agora através dos olhos de João, né, a perspectiva de João, que presenciou todo o ocorrido, né, os ocorridos. Importante destacar que existe um outro João que vai ser mencionado dentro do livro de João, que é João Batista. Então são dois Joãos diferentes. O João, nosso autor, ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Sim, Zebedeu. E João Batista era filho de Isabel e Zacarias, tá bom? Conforme a gente for lendo, a gente vai aprofundando um pouquinho mais nesses personagens, nessas pessoas, tá bom? Pelo livro afora, adentro, né? Pelo livro. Bom, então vamos de fato agora entrar na passagem. Eu vou ir lendo por partes, então eu vou começar lendo só os primeiros 5 versículos, tá bom? Então acompanhem aí comigo. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então, já aí temos muito o que dizer. João vai abrir o livro dele falando sobre Cristo, né? Essa passagem aqui está se referindo a Jesus, o próprio. Percebemos uma referência bem clara a Gênesis, né? Que começa da mesma forma, no princípio. A diferença é que Gênesis está falando do princípio da criação, né? O princípio como tudo veio a existir, o visível e invisível, pela palavra. E aqui ele vai falar da existência dessa palavra, né? Da palavra eterna, que é o próprio Deus. Então aqui a gente vai observar essa palavra que vem de Deus e que é Deus. E eu sei, é confuso no começo, mas o Espírito Santo vai nos dando entendimento e discernimento, né? Pra gente ir absorvendo. É muito interessante porque tudo que nós sabemos, conhecemos, vemos e não vemos foi criado. Então, algum ponto na história houve um início e haverá um fim, até nós temos data de validade. Mas quando a gente fala de um ser que é eterno, que não teve início nem fim, é complicado de se falar ou de se entender, compreender. Nossa mente humana que está dentro do tempo, que também foi criado, não consegue absorver ou entender completamente um ser que está fora do tempo e que criou todas as coisas. Nós vemos que pela palavra tudo foi criado e a palavra é o próprio Cristo. E sem ele nada foi criado. Vamos seguindo aí comigo que ainda tem muita coisa para se falar. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus.
A gente introduz esse trecho falando um pouquinho de João Batista, o homem que foi escolhido para apresentar ou revelar a luz. Como eu disse no início, a gente já sabe que João era filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era um sacerdote, era servo do Deus de Israel, e Isabel era estéril, então ainda mais incrível ainda que ela teve João Batista. Inclusive foram avisados por um anjo, uma história muito incrível para outro dia. A história tá lá em Lucas, se você tiver curiosidade de lê-la. Eu vou deixar aqui em algum lugar as referências, tá bom? Então João, ele foi escolhido pelo próprio Deus para preparar o caminho, o povo, para a chegada do Messias. É interessante a gente entender que o povo já esperava e ansiava por um Messias que havia de chegar. Caso você não entenda, para quem não sabe absolutamente nada de Bíblia, nós temos a Bíblia dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento conta o que aconteceu a partir do nascimento de Cristo e depois, e o Antigo Testamento é antes de Cristo. Tem uma divisão e uma separação entre o Antigo e o Novo Testamento de 400 anos, que foi o silêncio de Deus. Então, por 400 anos, Deus não fez sinais ou não falou com ninguém por esses 400 anos. E então o povo estava desesperado por esse Messias que havia de chegar. Eles tinham acesso às antigas escrituras, o Antigo Testamento. Então, todos os profetas e, enfim, tudo que está escrito no Antigo Testamento, eles sabiam e conheciam até muito bem. Por isso, eles esperavam por esse Messias que havia de chegar, mas ninguém sabia até então quem era esse Messias. Então, a gente vê aqui no versículo 10 e 11 que diz que ele veio, mas os seus não o receberam, nem reconheceram. Então, para pensar comigo. Você é o criador do universo. Só por um segundo. Você criou tudo que se vê e o que não se vê. Você viu que deu problema aqui embaixo e você falou, não, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Você manda seu filho pra vir. Então você manda Cristo, que por meio dele nada foi criado, pra resolver o BO que deu aqui. E as pessoas olham pra você e falam, quem tu pensa que tu é? Então assim, tudo isso só aponta e revela mais o amor completamente incrível e infinito e profundo e ousado de Cristo. Ele veio, não foi reconhecido, foi tratado como lixo e ainda assim nos amou profundamente. Então é uma história linda, não tem como você não ficar... não tem como você não perder a cabeça. Depois no versículo 12 e 13 a gente tem o que diz sobre aqueles que o aceitaram, né? Então, para aqueles que aceitaram, ele diz que agora são filhos de Deus, não pela natureza humana, ou enfim, não pela ordem natural, nem resultado da paixão, mas nasceram de Deus. Isso é uma referência ao segundo nascimento, que inclusive vai ser tratado e discutido com Nicodemos no capítulo 3, se não me engano. Então um pouquinho mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o que você precisa entender agora é que o segundo nascimento é o nascimento do Espírito. Quando você aceita Cristo, você deixa o velho homem e sua velha natureza, pecados e velha vida, e você vive uma vida para Cristo, uma vida, né, santificada e purificada por Ele, e salva, claro, pelo sangue do Cordeiro. Então é disso que ele estava se referindo aqui, esse nascimento ou nascer de Deus. Por isso aquele que crê pode ser considerado ou chamado de filho de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então a palavra se tornou carne e osso, e habitou entre nós. Gente, o que dizer sobre isso?
eu quero abrir um parênteses para falar sobre o Cristo, a palavra, o nome, né? Nós temos Jesus, são os termos que eu vou usar mais aqui, Jesus, Cristo e o Messias. E eu separei aqui o significado deles pra gente conversar um pouquinho. Então, primeiro, Jesus, o nome Jesus significa Javé ou Jeová é a salvação, ou Deus é a salvação. Esse é o significado literal do nome Jesus, tá bom? Então, Deus é a salvação, guarda aí. E aí nós temos Messias, que vai significar o ungido, tá bom? E Cristo significa Messias, ou seja, o ungido. Então, o povo conhecia sim a palavra, né? O nome, sabiam o que era o Messias, que era o esperado que eles aguardavam chegar, o Cristo, mas eles não sabiam quem era Jesus. Até porque Jesus era um nome muito, muito comum na época. Até hoje existem milhares de pessoas que chamam Jesus, e era só mais um cara normal. Inclusive as pessoas falavam, esse aí não é o filho do José ali, carinha, carpinteiro da esquina. Então esse era um nome comum, né, Jesus, mas aí por isso depois que se percebe ou que se revela que Jesus era o Messias, começam a chamar de Jesus o Cristo, né? Então por isso esses termos aí, os nomes, tá bom? Importante a gente saber. E um detalhe, para caso a gente tenha uma base maior ainda, o povo ansiava por um Messias de fato, porém eles entendiam o Messias como um salvador. E pra gente entender, vamos nos colocar na visão ou no lugar do povo de Israel, os judeus, enfim. O contexto basicamente é que os romanos e o Império Romano tomou o poder de toda aquela região, e os judeus estavam no meio disso. Então eles estavam sofrendo a opressão e a liderança e os comandos de Roma, e por isso esse desespero pelo Messias aumentou muito mais. E quando se falava de salvação, eles pensavam, obviamente eu também pensaria, no sentido literal da palavra, de salvação política. Então eles pensavam que esse Messias viria politicamente e faria o seu reino em Israel, né? O seu reino literal. Então tomaria o poder e mandaria os romanos embora. Então eles ansiavam por esse Messias, por essa libertação da opressão romana, e não uma libertação espiritual que vinha, né, desde o Jardim do Éden, com toda a questão do pecado e tudo isso, né, que a gente aí já sabe. Então vamos prosseguir aí, gente. Segue comigo, aguenta firme, a gente tá quase lá. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Cristo é a revelação perfeita de Deus Pai. A gente tem a Trindade, né? Nós temos Deus Pai, nós temos Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que são todos um só, mas se manifestam de 3 formas diferentes. Eu sei, parece loucura, mas com o tempo você vai compreendendo melhor como que tudo isso funciona. E Cristo vem para revelar Deus Pai de uma forma como nunca antes tinha sido vista. Até, inclusive, no Antigo Testamento vai ter uma passagem, eu não me lembro onde agora, eu vou colocar a referência, que vai dizer que havia várias estátuas, enfim, de deuses. O povo, a maioria, se não todos, acreditavam em alguma forma de Deus, ou melhor, deuses, que a maioria era politeísta, então era mais de um Deus, e eles
praticamente todos tinham imagens esculpidas específicas desses deuses, aonde eles adoravam e tudo mais. Mas o único Deus que nunca teve uma imagem era o Deus de Israel. Até eles colocaram uma plaquinha lá, o Deus conhecido, e não tinha nada. O Deus conhecido ou o Deus invisível, enfim. Então, quando nós temos Cristo, é a primeira vez que nós temos a revelação perfeita de um Deus invisível ou de um Deus desconhecido até então. Esse último versículo, versículo 18, dependendo da versão, inclusive eu não falei a minha versão, desculpem, estou usando a NVT, nova versão transformadora, tá bom? E se você tiver uma versão diferente, algumas palavras vão mudar, mas não se preocupe, tá? É a mesma palavra. Então, esse versículo 18, ele vai mudar, obviamente, de versão para versão. Tem algumas versões que vão trazer como que ele é o próprio Deus, ou que ele estava junto a Deus, ou era um com Deus, enfim. É só algumas variações aí que você pode encontrar, mas que todas significam a mesma coisa, que Cristo é a revelação perfeita de Deus Pai, e jamais haverá uma outra melhor que o próprio Cristo, o Filho unigênito. Então, prosseguindo aí, o versículo 19, este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem é você? Ele respondeu, com toda franqueza, eu não sou Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Tem muita coisa aqui. Gente, volta o foco agora um instante para João Batista. Gente, João Batista, que cara. É esse... João, ele tinha perfeita e plena consciência do lugar dele na história, no rolê todo. O papel que ele tinha era simples e era claro. Ele era a voz que clamava no deserto, preparando o povo para a vinda de Cristo. Então, quando os fariseus, aí os líderes judeus, para quem não sabe, fariseu, líderes judeus, eram os mestres da lei, líderes da sinagoga, da igreja antiga, que pregavam, que liam, estudavam aquele Antigo Testamento que eu falei. Então eles eram os estudiosos da época e que ensinavam as leis e as regras bíblicas ou judaicas, enfim, que se criam até então. Então eles sabiam muito bem a palavra, o Antigo Testamento, o que os profetas tinham falado, enfim, todo o Antigo Testamento. E por isso eles vêm e perguntam para João, tá, quem... Gente, vou falar aqui com as minhas palavras, tá? Parafraseando bastante. Os fariseus chegam, os líderes chegam e eles falam o seguinte, quem tu pensa que tu é? Basicamente isso. Porque pensa comigo, ninguém nunca tinha, isso nunca tinha acontecido antes, não tinha esse negócio todo, esse rolê, esse batismo acontecendo no meio da rua e João berrando, arrependei-vos, arrependei-vos. Inclusive, recomendo que você leia Lucas, que vai falar um pouco mais de João Batista. Então, João Batista, ele era um cara bem estranho mesmo. Tem a passagem, ele diz que ele comia gafanhoto, entendeu? Mel e gafanhoto, ele usava umas roupas meio loucas. A galera ficava meio, quem que esse cara? Mas João era um cara muito, tipo, nada a ver pras pessoas. As pessoas ficavam, o que você tá arrumando? Você tá berrando no meio da rua, velho. Arrependei-vos, arrependei-vos, como assim? Então, João ficava lá batizando as pessoas no rio, Jordão, e gritando arrependei-vos e preparando literalmente o povo para a chegada de Cristo, que era a chegada à reina dos céus, a salvação. Tudo ia mudar, tudo ia mudar. E aí os fariseus chegam, mó na louca, fala os fariseus chegam e falam, é Elias? Então, deixa eu explicar. O contexto aqui de Elias é que no Antigo Testamento tem uma passagem, se não me engano, tá lá
em Malaquias 4:5, para quem quiser ver a referência. Então, Malaquias 4:5 era um dos profetas menores, tá? Ele é o último livro da Bíblia, o último livro do Antigo Testamento, e ele vai falar exatamente isso. Prometia, a profecia dizia que Elias viria antes do Cristo, mas aí já é uma referência a Apocalipse, a segunda vinda, e aí é uma história para outro dia. A bateria da câmera acabou, então se der diferença, é por isso eu tive que esperar carregar. Enfim. Mas onde é que eu estava? A outra referência é o profeta. Os fariseus vêm até João e perguntam se ele é o profeta quem eles esperam. E isso é uma referência a Deuteronômio 18:15. Que previa ou profetizava que Deus enviaria um profeta como Moisés. Então, essa é uma das referências, menções ao Cristo. Mas João já tinha falado que ele não era o Cristo, ele não era esse profeta, ele era somente a voz que clamava no deserto. E essa referência é de Isaías, também foi profetizado muito tempo antes, Isaías 40:3. Então, os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhe disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Então, no versículo 26, João ainda vai falar... Bom, eles vão perguntar pra ele que direito ele tem de batizar. E ele responde: eu tô batizando com água, querido, mas no meio de vocês tem alguém que vocês nem reconheceram e deveriam muito. Mas isso faz uma referência ao próprio versículo que nós lemos um pouquinho antes, que diz que ele veio aos seus, mas não foi reconhecido, né? E antes de a gente continuar lendo, só uma curiosidade para aqueles que gostam. No versículo 28 fala que João estava batizando em Betânia, né? É legal a gente saber que tinha duas Betânias, tá bom? Tinha uma Betânia que era essa, uma cidadezinha, um povoado perto a leste do Rio Jordão, e tinha uma outra Betânia que ficava perto de Jerusalém, tá bom? Então são duas Betânias diferentes. Segue comigo, gente, mantenha o foco, estamos quase terminando. Versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Bom, aqui nós temos um testemunho de João. João tá lá no rolê batizando, como ele estava fazendo já há um tempo. E ele vê Jesus chegando. Gente, vamos falar sobre isso aqui por um minuto. Ninguém sabia, como eu já disse, que Jesus era o Cristo. Jesus era o carinha ali, filho de José, tava tudo de buenas. Mas aí Deus revela a João que Jesus era o Cristo, para que ele pudesse revelar isso para as outras pessoas. Seguindo aí o último trecho, no dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que os seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. A gente tem essa cena, vai imaginando na sua cabeça. João tá lá com os discípulos, batizando a galera, gritando: arrependei-vos.
E aí Jesus passa de novo no outro dia e ele fala, caraca lá, ó, Cordeiro de Deus, hein? E aí 2 dos discípulos que estão com ele já vira e vai atrás de Jesus. Aqui não falo o nome, mas mais pra frente a gente vai ver que esses 2 discípulos é André e o outro não é mencionado o nome, de fato, mas acredita-se os estudiosos e teólogos vão falar que é o próprio João é autor do livro, tá bom? Então é muito provável que tenha sido André e João. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Então André era irmão de Simão. Os 2 eram pescadores e muito provavelmente já acreditavam no Deus de Israel, nas profecias no Antigo Testamento, então também esperavam pela chegada do Messias e eram discípulos de João Batista, né? Que eles estavam, pelo menos André estava com João Batista. E a primeira coisa que acontece com Simão quando ele vê Jesus, Jesus muda o nome dele. Não será mais Simão, mas será Cefas ou Pedro. Então, o significado de Pedro, de Cefas, né, que aí vem de pedra, rocha, né, isso, pela Bíblia toda a gente vê isso acontecendo, essa mudança de nome que Deus faz com as pessoas, é muito interessante ver quão profundo, às vezes, e específico eram os significados dos nomes e o quanto isso era importante, refletir a personalidade ou o propósito daquela pessoa na história e tudo mais. E até hoje eu creio muito nisso, nós temos sim um significado muito profundo nos nossos nomes, que podem ser uma representação ou um símbolo daquilo que que é o nosso propósito ou alguma coisa reflete a nossa personalidade, alguma coisa do tipo. Então, outra coisa, é legal que quando é mudado o nome, é uma referência clara, eu vou deixar a referência aqui, que eu não me lembro bem agora aonde que tá, mas Jesus em um determinado momento vai dizer que ele vai edificar a sua igreja sobre a rocha, e ele pede para que Pedro apacente as ovelhas, né? Ou seja, pregue e cuide, né, do povo. E ele era, né, essa rocha, essa referência com o nome dele, então é bem interessante. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia, encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Filipe era de Betsaída, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Nataniel e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Nataniel, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Nataniel se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Nataniel. Jesus respondeu, vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Nataniel exclamou, Rabi, é o Senhor, é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que eu vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui encerra a nossa passagem para a gente finalizar algumas observações sobre esse trecho. É engraçada a relação que é o primeiro encontro, né, de Nataniel com Jesus. Quando eles se encontram, Jesus fala que ele viu ele muito antes, né, de Filipe ter ido chamar ele, né, e ele fica doido, ele fala, caraca, é o Cordeiro, e ele fala... Nossa, só isso? Foi tão fácil, foi tão fácil. Deixa eu te falar, você vai ver muito mais que isso foi nada. E aí ele encerra o capítulo com esse versículo que pode ser, né, uma referência ao que acontece com Jacó, que ele tem o sonho, a visão de anjos descendo e subindo uma escada, né, do céu para a terra. É uma referência interessante, eu acho que a gente pode considerar também uma referência assim mais, talvez,
profética ou mais profunda que se refere a Cristo, que é essa ponte entre o céu e a terra, que veio fazer essa ponte entre o céu e a terra também, né? Mas aí de cada um, como você interpreta, como você observa essa passagem. E basicamente, gente, é isso. Este é o fim do primeiro capítulo. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e principalmente incentivado a vocês começarem a estudar por si mesmos. Eu vou tentar variar os vídeos, assim, postar coisas diferentes pra não ficar só o estudo de João, mas eu espero que abençoe vocês de alguma forma. Eu volto no próximo vídeo com algo novo. Por favor, não deixem de dar o like, não esquece de me seguir lá no Insta, está o arroba aqui, e compartilha para quem você acha que pode precisar de uma ajuda ou um incentivo para estudar o livro de João. E se inscreve no canal para você ser notificado e não perder os próximos vídeos que vão vir por aí. Então é isso, meus queridinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.